métodos policiais tradicionais não funcionavam para esses casos. 2 agentes do FBI decidiram fazer algo que ninguém havia feito de forma sistemática: entrevistar os criminosos que já estavam presos, não para obter confissões, não para construir casos novos, para entender como eles pensavam. Esses 2 agentes eram John Douglas e Robert Ressler. Nos próximos anos, eles entrevistaram 36 serial killers condenados: Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Kemper, David Berkowitz. No final da década de 1990, um crime assombra uma cidade no interior de São Paulo. Horas e horas de conversa, milhares de páginas de notas, e o que eles descobriram mudou para sempre a investigação criminal. A descoberta central era aparentemente simples: o modo como um crime é cometido revela quem o cometeu. Cada detalhe da cena, a escolha da vítima, o método, o local, a postura do corpo é uma janela para a mente do criminoso. Renata, uma professora querida, é assassinada, deixando a comunidade em choque. Uma assinatura comportamental, única como uma impressão digital. A investigação durou 23 anos e não trouxe respostas sobre o que realmente aconteceu. As evidências são escassas e complexas, levantando perguntas que intrigam muitos. Isso se tornou a base do que hoje chamamos de criminal profiling ou análise criminal investigativa. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes que cercam este caso perturbador, usado hoje pelo FBI, pela Scotland Yard, pela Interpol, e que vamos usar agora para olhar para o caso de Renata. Você aprenderá a interpretar as nuances que podem levar a uma surpreendente revelação. Os 4 eixos da análise explicados do zero: o perfil comportamental se organiza em 4 eixos principais. Vou explicar cada um com clareza, e vou te dar exemplos concretos para cada eixo. Você não definiu um texto para a narração. A busca por respostas se intensifica e a figura de Renata se torna mais do que uma simples estatística. Assim, a história de Renata ela se desdobra, revelando uma vida, uma comunidade unida na busca pela verdade. A cena costuma ter elementos que revelam essa familiaridade: ausência de arrombamento, ausência de sinais de fuga apressada da vítima. A vítima estava num lugar onde se sentia à vontade, com alguém em quem confiava ou pelo menos não temia. Eixo número 3: método e assinatura. O método é o como, o que o criminoso fez que era necessário para cometer o crime. 4 dias após o desaparecimento de Renata, a comunidade ainda estava em choque. O corpo foi encontrado com detalhes perturbadores: o tipo de violência, o instrumento usado, a sequência dos eventos. A assinatura é diferente. A assinatura é o que ele fez além do necessário, o detalhe extra. A perícia revelou um estrangulamento manual e ausência de luta defensiva, levantando questionamentos sobre a cena do crime. O comportamento que não era exigido pelo crime em si, mas que o criminoso fez assim mesmo. Além disso, um perfume masculino foi encontrado no corpo de Renata, aumentando o mistério sobre sua morte. Porque satisfazia uma necessidade psicológica. Pensa assim: para matar alguém, você não precisa posicionar o corpo. Essas descobertas foram ignoradas pela investigação inicial, que seguiu um caminho precipitado a acusar Marcos. Não precisa cobrir o rosto da vítima. Não precisa deixar um objeto específico próximo. Marcos, um respeitado comerciante local, foi rapidamente considerado suspeito, mas as provas eram escassas. Mas alguns criminosos fazem exatamente isso. E cada um desses detalhes extras é uma janela aberta para a mente deles. Alguém do círculo. Quando o crime acontece entre pessoas que se conhecem, a comunidade começava a se questionar se realmente era justo culpar alguém sem evidência concreta. O FBI considera a assinatura o elemento mais revelador de um crime. Porque enquanto o método pode ser copiado, pode ser acidental, pode variar, os amigos de Renata temiam que a verdade, agora ofuscada, nunca viesse à tona, enquanto eles buscavam justiça. A assinatura é a expressão de algo interno e consistente. É difícil de esconder porque o criminoso muitas vezes nem percebe que está deixando. Eixo número 4: postura pós-crime. O que o criminoso faz depois é tão revelador quanto o que faz durante. Enquanto isso, a pressão sobre a polícia aumentava. A reputação de sua investigação estava em jogo. O delegado percebeu que as evidências não se encaixavam e começou a questionar o indiciamento apressado de Marcos. Volta ao trabalho normalmente? Isso pode indicar dissociação, capacidade de separar o ato do resto da vida. Muda de comportamento drasticamente? Isso pode indicar instabilidade emocional, culpa, paranoia. Ele decidiu reabrir a investigação, revisitando a cena do crime com uma nova perspectiva. Conforme ele examinava mais detalhadamente, descobriu marcas que não tinham sido notadas anteriormente. Essas marcas poderiam indicar que Renata havia sido trazida de outro lugar, longe da cena original do crime.
Isso levantou novas questões: quem poderia ter interesse em levá-la para aquele local? Marcos, visivelmente angustiado, insistiu em sua inocência e afirmou que não estava na área na noite do desaparecimento. A comunidade começou a dividir-se entre os que acreditavam em Marcos e os que ainda o consideravam culpado. As famílias de Renata e Marcos sentiram o peso da situação, com a tensão aumentando a cada dia. Enquanto isso, o delegado buscava por testemunhas que pudessem oferecer novas informações sobre a noite fatídica. Essa nova informação poderia mudar o rumo da investigação e trazer novos indícios sobre o que realmente ocorreu. Nesse meio tempo, a pressão sobre a força policial aumentava para encontrar respostas e esclarecer a verdade. A busca pela verdade se tornava mais intensa, enquanto a opinião pública pressionava por uma resolução. As nuances do caso de Renata revelavam a complexidade da natureza humana e o impacto da deturpação da verdade. Renata, mesmo ausente, permanecia uma presença constante nas mentes e corações daqueles que lutavam por justiça. E assim a história de Renata continua a se desdobrar, mostrando vez mais suas reverberações profundas. A investigação segue e a presença do perfume masculino se torna um ponto crucial. O delegado investiga o tipo de perfume e suas possíveis origens. Marcos tenta se defender das acusações, mas palavras de amigos e conhecidos alimentam a desconfiança da sociedade à sua volta. Enquanto isso, o delegado convoca especialistas em criminologia. Eles traçam um perfil do criminoso com base na cena do crime. Uma nova testemunha aparece. Ela afirma ter visto um carro suspeito na noite do crime, revelando uma nova pista. O delegado fica intrigado. O carro era de um empresário local, conhecido por sua relação com Renata. Finalmente, uma testemunha procurou a polícia, afirmando ter visto algo suspeito na noite em que Renata desapareceu. Com essa nova ligação, o delegado decide investigar mais a fundo a relação entre Renata e o empresário. Rapidamente, o empresário nega qualquer envolvimento, mas detalhes sobre suas transações financeiras começam a ser revelados. Com as novas informações, o perfil criminológico é ajustado, lançando dúvidas sobre o crime anterior que parecia resolvido. Marcos, sentindo-se cada vez mais isolado, tenta descobrir mais sobre o empresário. Informações vindas de amigos começam a surgir. O clima na comunidade se intensifica. Grupos se formam defendendo Marcos ou pedindo justiça para Renata. A reabertura do caso traz esperança, mas também traz à tona segredos enterrados que muitos prefeririam manter escondidos. Enquanto as investigações progridem, a tragédia de Renata expõe as fragilidades da relação entre comunidade e justiça. Ao passo que as investigações se adensam, os detalhes do passado de Renata surgem. Conexões inesperadas são reveladas entre ela e o empresário. Marcos se vê em uma situação crítica. A pressão da comunidade aumenta e ele se esforça para se desvincular das acusações possíveis. Os investigadores começam a interrogar pessoas ligadas ao empresário e segredos sobre Renata começam a vir à tona, complicando ainda mais o caso. A comunidade, assombrada por boatos, se divide. Alguns defendem Marcos, enquanto outros clamam por justiça imediata, sem considerar as novas provas. Em uma reviravolta, gravações antigas de Renata começam a ser analisadas, revelando um relacionamento complexo que pode mudar tudo. Finalmente, uma nova prova liga diretamente o empresário ao crime. Os investigadores se prepararam para desmascarar a verdade oculta. Acompanha as notícias com interesse anormal. Isso é documentado em dezenas de casos. O criminoso que não consegue se afastar do crime que cometeu. Participa das buscas pela vítima. Ocorre com mais frequência do que você imagina e é uma das formas mais claras de identificação. A postura pós-crime também inclui o que o criminoso faz com as evidências. Destrói, esconde, ignora. Cada escolha diz algo diferente sobre quem ele é. Porque essa técnica funciona e onde ela tem limites. Antes de partir para a segunda parte, preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O perfil comportamental não é uma ciência exata. Não é como uma análise de DNA que diz é essa pessoa com 99 e 97 de certeza. O perfil é uma ferramenta de direcionamento. Ele não aponta um nome. Ele aponta uma direção. Diz: procure nesse tipo de pessoa, com esse tipo de vínculo, nesse tipo de contexto. Usado corretamente, ele estreita um universo de possibilidades que seria impossível de investigar na totalidade. Usado incorretamente, ou pior, usado para confirmar um suspeito já escolhido, ele pode fazer exatamente o que aconteceu no caso de Renata, levar a investigação na direção errada por anos. O que vamos fazer na segunda parte é diferente.
Vamos partir dos dados do caso sem suspeito pré-definido e deixar que os 4 eixos nos levem a um perfil, sem viés de confirmação, sem teoria prévia que precisamos defender, só os dados e o método. E o perfil que vamos encontrar é muito diferente do homem que a polícia apontou em 1999. Nessa primeira metade, você conheceu Renata. Você acompanhou a linha do tempo completa do caso. Você viu os 5 dados do laudo pericial, incluindo os 2 que a investigação ignorou, e você aprendeu os 4 eixos do perfil comportamental do FBI do zero. Na parte 2, vamos usar tudo isso. Vamos montar o perfil ao vivo, eixo por eixo, dado por dado. E ao final, vamos chegar num retrato muito específico do tipo de pessoa que o caso de Renata aponta. E depois vamos comparar esse retrato com o que a polícia fez. E com o detalhe que uma jornalista encontrou em 2023 numa nota de rodapé que ficou 24 anos sem que ninguém lesse. Mas antes de ir para a parte 2, quero uma coisa de você. Com base no que você aprendeu hoje sobre os 4 eixos, com base nos dados do laudo que acabamos de ver, qual é a sua primeira impressão sobre o tipo de pessoa que cometeu esse crime? Me conta nos comentários. Não precisa ser uma análise completa. Pode ser uma intuição. Quero saber o que você está pensando antes da parte 2. Curte o vídeo se chegou até aqui. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E clica na parte 2 agora, o link está aqui na tela. Não tem sentido parar no meio do caso. Até já! É o perfil obscuro.